Olá, seja muito bem-vindo. Se você é pai, mãe ou responsável por um jovem de 11 a 14 anos, ou menor, né, do que isso, porque vai chegar, na hora chega, os 11 ou 14 anos, e eu quero apresentar para você o Sistema de Desenvolvimento Pessoal 5X. E eu quero começar já explicando por que é 5X. Se você fosse escolher desses itens, quais você consideraria indispensáveis para a formação, para a educação, para o processo formativo do seu filho? Princípios, inteligência emocional, educação financeira, saúde física, legado. Eu diria, no meu caso, que eu marcaria 5x. Por isso que o nosso jogo, o jogo da vida, se chama 5x, porque nós marcamos x em todas essas opções aí. Nós queremos que eles aprendam tudo isso, que tudo isso faça parte dos recursos de conhecimento e prática para eles colocarem na vida. Então, como é que eu vou ensinar uma frase como essa? Poderia falar, decora. Né? Se não deu certo é porque ainda não terminou, uma forma. Mas como é que a gente faz no 5x? A gente faz um jogo. Então nós vamos fazer um soletrando de palavras. E aí eu vou botar uma roda, vou apontar para o menino e ele vai falar uma palavra. Se não deu certo é porque ainda não terminou. Se não deu certo é porque... e vai embora. E a gente brinca, quem ganha, ganha. Grana, tudo vira dinheiro, porque no final a parte do processo de educação financeira é ele aplicar o dinheiro no final de cada dia, né? Então depois ele vai fazer as compras dele. E tem uma outra forma também que a gente faz, que é eu falar o começo da frase e eles terminam. E nós temos vários arquivos aqui disso aí. Então, praticamente todo o conteúdo que a gente ensina dentro do 5x é feito em cima de uma dinâmica. A minha formação escoteira, tá? Eu fiz cursos de jogos com os quais eu consigo, para qualquer conteúdo que eu queira ensinar, montar um jogo. Então é uma forma de ensinar muito legal, que foi um benefício que eu tive por fazer parte, né, do movimento escoteiro, pela formação de nível avançado que eu tenho no movimento escoteiro. Imagina teu filho tendo esse registro lá na memória, pode até esquecer, né, sair do consciente, ficar no inconsciente esse registro, e aí ele tem uma decisão para tomar, ele está empreendendo numa certa área, a coisa está demorando a dar certo, mas é um negócio com muito potencial, e ele tem um registro lá dizendo se não deu certo, porque não terminou ainda. Né? A chance dele continuar é muito maior. E nós temos, então, 28 frases por enquanto, que eu vou sempre comentando isso, né, de registro que nós vamos ajudá-los a criar. E aí eu quero te mostrar a importância disso. Vamos pensar nisso. Como é que a gente faz escolha? Como é que a gente toma decisão? E eu quero dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu te oferecesse um picolé de jiló. Você aceitaria? Se você me oferecesse um picolé de jiló, sem a menor chance, eu não aceito. Por que eu não aceito? Eu nunca chupei um picolé de jiló na minha vida, eu não tenho experiência com picolé de jiló. Mas eu tenho um arquivo na minha memória que diz que jiló é um troço horroroso. Se o jiló é um troço horroroso, consequentemente, o picolé de jiló é do mesmo tamanho. Deve ser horroroso igual. Então eu não quero. Entende? A importância de a gente criar esses arquivos de memória aí na cabeça do teu filho, para que ele possa, mesmo em situações diferentes, se ele tem um registro anterior que diz um certo princípio verdadeiro e aplicável, então ele vai conseguir tomar decisões melhores. E a vida dele pode ser muito melhor, simplesmente por causa dessa dinâmica que a gente usa dentro do jogo. Tá bom? Dentro do 5x. Eu gosto muito dessa frase número 8, que diz o seguinte: o grande homem ou mulher, no meio da multidão, mantém a independência da solidão. É assim que eu entrego para os meninos também, além do manual que eles têm, né, a apostila que eles têm do curso, que tem todas as frases, eu entrego um arquivozinho assim para eles terem no celular e poderem memorizar as frases, porque vale de grana, né, quando eles sabem as frases, e normalmente o desempate do jogo é feito em cima dessas frases. Então a gente pega os times que estão ali empatados em primeiro lugar e faz o desafio das frases, quem acerta mais ganha, né? E são muitos arquivos importantes, como eu falo, ó, medimos o sucesso, eu falo, e eles respondem, pelos obstáculos que vencemos. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, muitos registros interessantes. Então, qual é o objetivo? Qual é o desafio que o grande jogo 5x ele tem? Tá, grande jogo porque todo dia tem um monte de jogo, mas o curso é um grande jogo, né? Um jogo de 12 encontros. Então, para que ele se torne realmente o campeão, a primeira ideia é que ele está disputando contra ele mesmo. Todos podem ser campeões, tá? Porque eles têm como objetivo construir um certo patrimônio ao longo do jogo. Pode ser um jogo de inteligência emocional, de saúde física, qualquer que seja o jogo. Ele vai ganhar o jogo, ele vai ganhar dinheiro. Tá? As notinhas que a gente tem, que ele vai ser remunerado. E no final ele aplica aquele dinheiro naquilo que ele quiser. Depois eu vou falar sobre isso. Mas aí, como é que ele vai ser o campeão? Se ele conseguir conhecer os princípios, aumentar a inteligência emocional, saber como sair da corrida dos hamsters, que eu vou explicar daqui a pouco, viver de forma mais saudável e comprometer-se com seu legado.
tá? E ele vai ser considerado campeão se ele fizer isso, porque ele vai aplicar isso no jogo, e se ele conseguir alcançar a independência financeira dele, que é o objetivo, né, que é reconhecido como campeão no jogo. Então, essa aí é a rodinha dos hamster. O hamsterzinho está ali, ó, correndo, não sai do lugar. Eu corro e não sai do lugar, que tristeza, né? Pois é, mas essa aí é a corrida dos hamsters. Na questão financeira, a corrida dos hamsters é a pessoa que trabalha, recebe, paga as contas, acaba o dinheiro, trabalha, pega o dinheiro, paga as contas, trabalha, entende? Roda e não sai do lugar, né? Como eu falei, para sair da corrida dos hamsters, ele tem que ter um patrimônio que gere uma renda passiva, no sentido de que ele não precisa trabalhar para produzir essa renda, que banque as contas dele. E no jogo, a despesa mensal que os jovens têm é R$5.000. Então, eles precisam produzir de renda passiva para ser campeão no jogo R$5.000. A gente considera uma rentabilidade de remuneração de 1%, então ele precisa ter um patrimônio de pelo menos R$500.000. Aí ele é um campeão do jogo. Bom? E aí, a forma que ele vai fazendo esse ponto, já falei um pouquinho, que é durante os jogos, mas também a presença, a pontualidade, as tarefas de casa, né, a participação nos jogos, o trabalho de equipe, tudo isso é remunerado, tudo vira grana, que é a forma de pontuar, e aí ele vai aplicar em uma dessas coisas. Por exemplo, pode aplicar em título público, criptomoeda, ações, pode comprar carro, lancha, casa, pode comprar chocolate, bala, muitas opções para ele investir o dinheiro. Quando termina cada dia, ele tem a grana lá, ele vai fazer os investimentos. Inclusive, se ele deixa o dinheiro no banco, né, na pastinha que ele tem, se ele deixar no banco, ele vai ter desvalorização do dinheiro. Então, eles são ensinados a nunca deixar dinheiro no banco, sempre aplicar em alguma coisa. E observa que tem alguns ativos, ou seja, coisas que ajudam ele a gerar mais renda, e tem alguns passivos. Se ele investir, o dinheiro vai, na verdade, o imposto e manutenção vai comer uma parte do dinheiro dele também. Então eles vão aprender essa diferença, que é fundamental e nem todo mundo conhece. A gente tem coisa que a gente acha que é ativo e não é. É passivo. Você faz investimento numa casa que te dá muita despesa e você fica ali assim para poder bancar aquilo ali, porque é uma casa mais bonita, uma casa maior. É complicado, porque a pessoa às vezes pensa que está investindo no ativo, porque a casa é um imóvel, é ativo, tá, mas você tem uma manutenção gigante, imposto gigante, despesa, às vezes, com um funcionário para bancar aquilo ali, numa hora que você ainda não tem grana para isso. Quando você tem, não tem problema. Mas se você não tem, no momento errado, então é um passivo com o qual você não vai poder bancar ainda, que vai impedir você de prosperar financeiramente. Então é complicado. Muito bem, então sobre o que são os jogos do 5X? Sobre esses 5 assuntos aí. Princípio, inteligência emocional, educação financeira, saúde física e legado. E só para ficar bem estabelecido, o sistema foi desenvolvido para jovens de 11 a 14 anos, tá bom? Essa é a ideia, leva 3 meses, são encontros de 2 horas, pode ser também substituindo a aula de educação física, mas como regra geral, são atividades extracurriculares. Se na escola do teu filho não tem, pode ter. Faz contato com a gente, né? Coloca a gente em contato com a escola, a gente pode prover. Vou falar brevemente sobre cada um dos 5 pontos. Então, primeiro, princípios corretos. Nós vamos abordar sempre 5, tá? 5 pontos aqui, 5 princípios como princípio-chave. Hábitos, competência, decisões, regras e educação. Então, esses são os princípios-chave que eles vão aprender. O objetivo desses princípios é apoiar os demais áreas de desenvolvimento. Então, é importante que eles aprendam esses princípios. Então, um exemplo de jogo aqui, falando sobre competência, eu poderia chegar para o menino e falar assim, olha, a competência tem um tripé, o tripé que dá suporte à competência é o conhecimento, habilidade e desejo. Estou ensinando. Mas como é que a gente faz no 5X? A gente pega ali uma amarra escoteira, né? Uma amarra de tripé, que é essa amarra aí, ensina para o menino a amarra, e depois ajuda ele numa disputa entre os grupos, ver quem consegue fazer mais rápido a amarra de tripé com esse tripé. Conhecimento, desejo e habilidade. Primeiro ele vai ter lá o conhecimento, ele vê que não fica em pé sozinho, não tem estabilidade. Ou 2, também não tem estabilidade. Ele vai ver que a competência, ela precisa desse tripé. Ele precisa saber o que fazer, ele precisa saber como fazer, ele precisa ter o desejo de fazer. Tá? Aí sim ele vai ter competência em realizar alguma coisa. Essa é a ideia. Inteligência emocional, a gente vai trabalhar dentro das emoções, conhecer as emoções, acolher as emoções, rejuvenescer as emoções, aprender a lidar com frustração e motivar-se. E o objetivo é aumentar a inteligência emocional. Dentro de educação financeira, a gente vai trabalhar mentalidade, mercado, orçamento, prosperidade e educação. O objetivo é prover competência para prosperar, ter segurança financeira e contribuir. Pensa bem, né? Seu filho aí com 11 anos, 12 anos,
tendo essa bagagem de conhecimento, né, e de exercício e de prática, porque eles vão aprender, por exemplo, que cripto é um ótimo negócio, só que é muito volátil. Eles vão aprender que eles têm que começar a investir no tesouro direto. Quer dizer, um menino de 11 anos sabendo isso, que muita gente velha não sabe, né? Então é um negócio fantástico. E aqui, só para exemplificar um conceito de liberdade financeira. O que é liberdade financeira? E aí a pergunta, você tem liberdade financeira? Então, na verdade, a pergunta poderia ser, você tem liberdade financeira por quanto tempo? Porque o que é a liberdade financeira dentro dos princípios que eu estou ensinando aqui? É o tempo que você consegue sobreviver sem produzir pessoalmente sua renda, ou seja, o quanto tempo seu patrimônio consegue te sustentar, sem depreciação do patrimônio, preferencialmente, né? Meu avô, por exemplo, era um homem que tinha uma situação financeira muito boa, e na época, uma poupança, aquela propaganda do governo, né? Negócio maravilhoso, ele vendeu tudo que ele tinha, aplicou na poupança e foi ladeira abaixo até terminar a vida tendo uma casa só, né, que é a casa que ele morava, e estando muito apertado, vamos dizer, de grana, né? E era um homem muito abastado. Então, não adianta você ter como renda, né, a depreciação do seu patrimônio. Você tem que ter ali como rentabilidade do seu patrimônio, te render, como é o objetivo do jogo lá. Né, a gente tudo é mais arredondado, mas botamos lá 1% de rentabilidade do seu patrimônio sem depreciar o patrimônio, né? Sem perder a valorização. E aí tudo são detalhes que os jovens não vão aprender tudo aqui no jogo, né? Mas eles vão ter uma noção muito legal para poder continuar caminhando em cima disso aí, tá bom? Aqui uma outra coisa que eu acho muito legal dentro da parte financeira é que a gente trabalha 5 leis do ouro, né? Do livro lá do Homem Mais Rico da Babilônia, que são ideias, princípios muito legais, né? E a primeira lei do ouro diz o seguinte, que inclusive a gente trabalha bastante com soletrando, né? O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem ou mulher que separa não menos de 1/10 de seus ganhos a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. E eles são incentivados a decorar. São 5 leis. Essa é a primeira lei do ouro. Falar um pouquinho de saúde física. Então a saúde física está ligada ao que você come, ao que você bebe, a dormir, a se exercitar e administrar estresse. Tá bom? O objetivo é entender os princípios básicos de funcionamento do corpo e como cuidar e prover saúde ao mesmo. Então são princípios bem legais. Um exemplo simples aqui, você sabe, porque todo mundo fala que tem que beber 6 copos de água por dia, tá certo? Os copos de que tamanho? Né? E quanto você precisa beber? Então, na verdade, o correto, né, o científico em relação a isso, é você multiplicar o seu peso por 0,035. Por exemplo, eu estou agora com praticamente 100 quilos, eu preciso beber 3,5 litros de água por dia, né? De 6 copos. 6 copinhos de 300, 3 vezes 18, 1 litro e 800, é metade quase do que eu preciso. Quase, né? Quase metade mesmo. Então eu preciso beber 3,5 litros, conforme o seu peso tem a quantidade de água. É um princípio simples, mas que muitas pessoas não sabem, tá bom? E para fechar legado, a gente vai trabalhar espiritualidade, integridade, família, comunidade e continuidade, e o objetivo é ter a vida alicerçada em princípios corretos. Então isso aqui é uma coisa muito interessante quando você tem uma vida que você entende que ela pode ser uma contribuição que vai ficar depois que você não estiver mais aqui também. Já falei um pouquinho da metodologia, né? A gente vai trabalhar a técnica, né, o método escoteiro, que é aprender fazendo, então por isso que tudo é ensinado em cima de jogo. Um exemplo de um jogo bem simples aqui que eu trabalho com jovens é muito interessante. Eu falo assim a respeito da forma que a gente alimenta a nossa mente, né? Cada coisa ruim que a gente faz durante o dia que alimenta a mente, a gente joga uma bolinha vermelha no saco. Cada coisa boa que a gente faz, assistir um documentário, claro que ninguém assiste documentários, meninos, né? Mas vamos dizer que se fizesse isso, ou ler um livro, fazer o dever de casa, é bolinha azul. E todas as outras coisas, videogame, né? Qualquer coisa, bolinha. Depois a gente fecha o saco. E balança o bichinho e fala assim, olha, cada bolinha azul que vocês pegarem aí, vai valer R$1.000. Cada vermelha vocês vão perder 2. E aí qual é a conclusão que a gente tira com isso? Que eles vão tirar da mente deles aquilo que eles estão colocando. Coloca pelo olho e pelo ouvido, né? Especialmente. Ele está assistindo, o que ele está ouvindo, e ele está alimentando a mente dele, com bolinha azul, com bolinha vermelha. Não dá para tirar o que ele não colocou. E com a dinâmica, isso fica muito claro. A metodologia é essa, ensinar, a gente faz o jogo, faz o debate, faz a aplicação daquilo que foi ensinado, né? Então, o encontro basicamente tem essa estrutura aqui, a gente faz 5 jogos educativos, faz uma discussão sobre o sentido dos jogos, uma leitura do manual do aluno, um tempo para as compras, porque eles ganharam dinheiro, eles vão comprar aquelas coisas que eu falei, e aí a tarefa da semana é dada. Então, uma coisa que é importante para lembrar,
esse jogo é o jogo da vida. Então, eles vão ter, por exemplo, lidar com frustração, tendo frustração nos jogos. Eles vão perder, vão ganhar, né? Eles vão ter situações que eu vou criar que eles vão ficar bastante, não no começo, né? Mas bastante incomodados, né? E aí aí vem o debate, tá? Frustração, como é que a gente faz? Como é que a gente lida? Como é que a gente lida com as emoções? Como é que a gente reconhece? Como é que a gente faz escolhas para ter opções melhores? E por aí afora. Aqui os requisitos para participação é feito para jovens de 11 a 14 anos, precisa que os pais autorizem, precisa da ficha de inscrição, precisa que o jovem tenha desejo, né? Isso aqui é uma coisa interessante, porque às vezes o jovem chega, eu lembro de uma menina que chegou, assim, a cara dela dizer que eu queria estar na cama, né? Primeiro dia ela ficou numa empolgação tão grande, foi tão gostoso, né? Então, mas precisa ter desejo de aprender e de aplicar, porque senão, né, não vai ter os benefícios, obviamente. E precisa da autorização do uso da imagem, porque a gente coloca isso aqui nas redes sociais para incentivar também outros jovens, outros pais, tá bom? E só para fechar aqui, eu quero contar uma história. Esse autor aqui, Richard Paul Evans, que escreveu Dinheiro Traz Felicidade, ele conta que ele estava numa situação, a família dele era criança, né, um jovenzinho, vamos dizer, com em torno de 11 anos, e a família dele estava numa situação muito difícil. É uma época lá nos Estados Unidos que estava muito difícil o mercado, né? E um membro da igreja dele, tá, um homem muito bem sucedido, que tinha vivido inclusive a Grande Depressão, e nessa época já era uma pessoa muito bem sucedida, foi lá e ensinou 5 lições para aquelas crianças lá. Ele diz que o único que ficou rico daqueles ali foi ele. E ele fala que provavelmente isso porque ele era o mais pobre, que estava em mais desespero, né? Ele prestou atenção, ele aplicou e ele ensinou inclusive os princípios lá. As 5 lições a gente trabalha com jovens também, né? Princípios de prosperidade desse livro, de vários outros livros, do Kiyosaki, e livros que têm uma teoria muito interessante, tanto na área de princípios, tanto na área de, por exemplo, do Covey lá, em termos de hábitos, e Anthony Robbins, por exemplo, falando sobre decisões, né, ou sobre regras. Então, são autores que têm uma teoria muito bem embasada, tá, com muito encorpada, e que a gente traduz num jogo, numa brincadeira, e os jovens podem aprender de forma tranquila. Não sei a situação aí que teu filho vive, espero que não seja de dificuldade como do Evans lá vivia, mas que ele possa se beneficiar então com esse projeto. E eu estou aqui à disposição para responder qualquer pergunta, pode colocar aqui, a gente vai conversando. E como eu falei, se o projeto 5X ainda não está na escola do seu filho, fala com a gente, vamos nos colocar em contato com a escola que a gente pode mudar esse quadro aí, tá bom? Prazer estar contigo, estamos à disposição aí.